Olá, seja muito bem-vindo à série Questões Comentadas. Eu sou a professora Eliane Vieira. Este é o episódio número 70, exatamente isso. Eu já corrigi 69 questões aqui, já dei várias dicas, macetes para você acertar cada vez mais questões de língua portuguesa de qualquer banca organizadora. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é muito, mas muito importante que você assista. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para você não perder as novas aulas de questões comentadas, dicas de língua portuguesa, leitura e muita coisa boa para você se desenvolver, ok? Então clique aqui no botãozinho que está aqui do seu lado direito, se inscreva no canal, já aproveita e deixa o seu like. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre CESP. Exatamente isso, uma das bancas mais temidas pelos concurseiros de forma geral, e eu vou mostrar para você como o CESP explorou um assunto que é chamado de coerência textual. Na verdade, o CESP fala aqui em coerência, porém, a gente vai precisar também analisar alguns outros elementos. E o comando dessa questão diz exatamente o seguinte: o deslocamento do termo furiosa, lá na linha 8, eu já vou marcar esse termo que está exatamente aqui, só para a gente focar, ok? A gente ter uma direção na hora da leitura do texto. Aqui eu coloquei só apenas um trecho, mas na hora da sua prova você tem um texto relativamente longo e é importante que você foque, que você não disperse a sua energia para aquilo que não é importante para você acertar a questão. Então vamos lá, de novo, o deslocamento do termo furiosa para imediatamente após a forma verbal levantou-se, que está exatamente aqui, manteria a coerência do texto. Ora, perceba que o CESP não está falando em gramática, ou seja, correção gramatical, não está falando de sentido, que é algo que ele cobra bastante, mas ele está focando a parte de coerência do texto. E aí vem a pergunta: o que é a coerência textual? A coerência textual nada mais é do que as relações lógicas dentro do texto. E o que a gente vai ter que fazer é verificar se existe lógica ao deslocar o termo furiosa, que está aqui no contexto após senhora, para depois de levantou-se. E a gente vai fazer nesse processo a análise, porque aqui eu quero te dar várias dicas para você não errar na hora da sua prova. O texto diz assim: logo atrás de mim, vírgula, uma senhora furiosa levantou-se. Da forma como está no texto, furiosa, obviamente, está fazendo o quê? Caracterizando, dando uma qualidade ao substantivo senhora. Do ponto de vista da sintaxe, furiosa funciona como o adjunto adnominal. Deixe-me escrever novamente: adjunto adnominal. Aqui nós temos uma ideia de restrição, não é qualquer senhora, é a senhora furiosa, adjunto adnominal do ponto de vista da análise sintática. Agora, se eu pegar e escrever a frase assim: uma senhora levantou-se furiosa, que é a proposta do CESP, colocar o furiosa depois de levantou-se. Então, ao fazer isso, é óbvio que esse termo aqui, ele não vai exercer a mesma função sintática que o texto exemplo. Veja, uma senhora levantou-se furiosa. Agora, furiosa está caracterizando o nome senhora, mas aqui nós temos um verbo dentro dessa estrutura, ou seja, um verbo separando esses dois elementos. Logo, esse furiosa aqui da reescrita vai funcionar como o predicativo do sujeito. Então veja que o deslocamento, preste bastante atenção, do ponto de vista sintático, acaba alterando a função dos termos da oração. E do ponto de vista da lógica entre as ideias do texto, perceba que não há alteração. Uma senhora furiosa levantou-se. Ou uma senhora levantou-se furiosa, do ponto de vista da coerência textual,
não há alteração. Então, como o CESP diz que o deslocamento do termo furiosa manteria a coerência do texto, nós temos a número 70, uma questão excelente do CESP, ela tem o comando certo, ok? Tome bastante cuidado porque o CESP não está falando de correção gramatical, e sim de coerência textual. É importante que você entenda o que a banca quer, conheça o perfil da banca organizadora. Esse modelo de questão é bastante frequente nas provas do CESP. O CESP vem ao longo do tempo enfatizando a coerência. É claro que ele continua cobrando a correção gramatical, o sentido do texto, mas ele também tem falado sobre coerência. Se você não conhece o perfil do CESP e você vai fazer uma prova para essa banca organizadora e você precisa entender como a banca cobra as questões e você quer se desviar das pegadinhas propostas pelo CESP, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, o primeiro link da descrição para você conhecer o curso Português CESP. Dessa maneira, você tem a parte teórica, aquilo que realmente o CESP cobra, e o principal, você vai aprender comigo na prática, de forma bem objetiva, a resolver as questões mais cobradas do CESP, tanto em provas de nível médio quanto em provas de nível superior, ok? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!